Afinal, os atenienses deixavam seus trabalhos para os escravos. Olha só. A família de Sócrates não era escrava, mas não possuíam também qualquer escravo que trabalhasse por isso. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os primeiros anos de educação e aí eu jogo para você nos trazer reflexões sobre isso, tá? Sócrates nasceu, Kaique, em Atenas, no ano 469 a.C. Nossa. Ele era filho de Sofroniscos, um escultor, e Faenarete, uma parteira. A família dele não era exatamente pobre, mas também não era rica de forma alguma. Mas são profissões boas pra época. São? Uma parteira? Eu não sei. Parteira, ela dá vida, dá luz pra uma pessoa. Não sei, eu tô falando em termos de negócios, assim. Tecnicamente ela era uma médica parteira. Provavelmente não. Não é classe A da sociedade. Não é classe A, mas não é. Os mais ricos na época são pessoas ligadas a barco. Dá mais dinheiro é barco. Faz sentido. É um baita empreendimento, risco alto. E o cara manda a expedição, quando volta cheio de mercadoria, é uma bolada. Ou seja, é o que diz aqui. Eles não eram ricos, mas também não eram tão pobres, então assim, era uma vida normal, digamos assim. Qualquer pessoa que tivesse de trabalhar para sobreviver nessa época não era muito bem vista. Afinal, os atenienses deixavam seus trabalhos para os escravos. Olha só. A família de Sócrates não era escrava, mas não possuíam também qualquer escravo que trabalhasse por isso. Eles viviam por conta própria, procurando por locais onde eles precisassem, onde precisassem do trabalho deles. Sócrates não podia alegar que era de origem nobre como Platão. Ele cresceu no Deme político ou no distrito de Alopécie. Tá? E um tempo depois, aqui 450 a.C., quando jovem, Sócrates recebeu uma educação apropriada para uma pessoa da posição dele. Em meados do século V a.C., todos os homens atenienses foram ensinados a ler e escrever. O seu pai, no entanto, também se esforçou para dar ao filho uma educação cultural avançada em poesia, música e atletismo. Muito curioso. E de acordo com o costume ateniense, seu pai lhe ensinou o seu ofício de escultor das pilastras dos templos, embora Sócrates não trabalhasse com isso diariamente. Quando ele completou 18 anos, ele começou a desempenhar as funções políticas típicas exigidas dos homens atenienses, e essas incluíam o serviço militar obrigatório, ou seja, ele serviu, e a adesão à Assembleia, o órgão governamental responsável por determinar a estratégia militar e a legislação. Numa cultura que venerava beleza masculina, Sócrates teve a infelicidade de nascer incrivelmente feio para o padrão da época, Kaique. Olha só, Sócrates era exoftálmico, o que significa que os seus olhos saltavam da cabeça e não eram retos, mas focados de lado. Cara, olho esbugalhado, é isso? Eu acredito que sim. O famoso olho esbugalhado. Ele tinha o nariz arrebitado e muitas fontes o retratam com uma barriga. Sócrates pouco fez para melhorar sua aparência, já que ele era um homem simples. Gui, o que você pode falar sobre esses primeiros anos de Sócrates, educação, um pouco sobre essa questão da aparência dele física, um pouco sobre como era o contexto na época ali, que você tinha os escravos, ele foi ensinado pelo seu pai várias coisas que, poxa, em tese, eu não sei se isso era comum ou não na época, as pessoas aprenderam a ler e escrever ali na época, ele serviu. O que você pode falar desse começo da história? Sim. Então vamos lá. Primeiro, ele cresce em Atenas, que é uma das maiores potências da época na Grécia. A Grécia é dividida em cidades-estado. E as cidades-estado têm modelos de governo competidores, sistemas políticos competidores. Em Atenas, ele realmente não é da elite da sociedade. A classe mais alta, como eu falei, os mais ricos estão ligados a barco. Tem uma briga, na verdade, entre os ligados a barco, que são mais ricos, e tem as pessoas proprietárias de terra, que tem aquela riqueza mais antiga. Então, normalmente, você vê um contraste entre a aristocracia mais antiga, que é terra, e a aristocracia mais nova, entre aspas, que é o cara que acabou de fazer uma bolada com os barcos, trazer coisa do Egito e tal. Mas Sócrates não está envolvido com nenhuma dessas coisas. Escultura não são profissões também tão ruins assim, porque uma das principais formas de arte da época é exatamente a escultura, as obras são feitas assim, então... assim como o teatro, por exemplo. Teatro é extremamente prestigiado no mundo clássico, porque é o cinema da época. Então a gente tem que fazer uma adaptação nas funções. Agora, eu diria que vagamente isso é uma vida meio classe média, assim, né? Seria uma colocação... Classe média bem média, não, sequer seria uma classe média alta. E Sócrates recebeu, de fato, uma boa educação dos pais, mas contam que uma das possibilidades, tem lá num dos livros, né? É que esse homem mais rico, que é o Críton, um dia ele foi lá na oficina de Sócrates, ele foi encomendar
alguma coisa para o Sócrates encomendar uma obra, alguma coisa assim. E ele começou a conversar, né? Enquanto o cara ia trabalhando. E aí conversou com ele e falou, cara, esse cara é diferenciado. Esse cara é outro nível. Uma das versões fala que ele se apaixonou pela beleza da alma do Sócrates, que ele olhou e falou, cara, este homem tem uma profundidade muito grande. E aí algumas fontes falam o seguinte, que o Crito, a partir dali, teria dado ao Sócrates a oportunidade de estudar além do meio dele, falado, olha, eu vou abrir as portas para você, para que você possa ter acesso ao que tem de melhor na educação aqui da época. O Criton, que acompanhou a carreira do Sócrates, acompanhou a formação dele, tudo, estava lá até o final da vida dele. Então, Sócrates frequentava também as palestras. A palestra é um lugar fora do centro da cidade de luta, de formação física. Então, eles faziam muito isso, saíam da cidade, iam lá e saíam na mão, treinavam, faziam toda a coisa. Muito da formação grega é uma formação física. Saiu na porrada. Sim. Todos os filósofos gregos faziam isso. Caramba, cara. Platão foi campeão de wrestling. Nossa, o que tem por trás dessa porradaria toda? A ideia é que você forja o cara pra coragem, forja ele pro combate, forja ele pra aguentar pressão, pra aguentar as dificuldades. É difícil imaginar um pensador clássico que não favorecesse muita formação física. E Sócrates mais velho, ele ainda era muito vivo, muito ativo, com muita energia. Então, nós temos esse Sócrates do final da vida, já mais velho, estava em forma. Então, se ele era feio, de fato, as fontes falam que ele era mesmo, ele pelo menos se mantinha bem em forma, né? Então, Sócrates teve uma formação física forte. Aparentemente, o Criton abre caminho dele para a educação, tanto que quando ele chega no exército, ele já é bem formado. E o que são essas batalhas ali da época? Basicamente, Atenas vai entrar em conflito com Esparta. De maneira muito grosseira, é o seguinte: Esparta era uma cultura 100% militarística. Esparta tinha 2 reis. A ideia dos reis é que um ia para a batalha e o outro ficava, que os reis às vezes se anulavam. Tinha um conjunto de uma elite antiga lá em Esparta que mandava nas coisas. E os espartanos, cedo na história deles, dominaram as cidades vizinhas, várias delas. Eles dominaram as relotas. E aí eles escravizaram todos os povos vizinhos e botaram eles para trabalhar para eles. E aí os espartanos conseguiram se dedicar apenas à guerra. A agogê, que era a educação espartana, era duríssima. O cara tinha que matar um animal selvagem quando era criança, tipo um lobo, trazer para os pais. Eles dormiam sem cobertor, eles tinham que passar frio. Por vezes botavam as crianças para dormir no chão. As crianças tinham que fazer disciplina física rígida. As mães, logo depois de ter o filho, faziam disciplina física. Era uma educação duríssima. Eles tinham, por exemplo, que pegar e, sei lá, 17 anos, pega o menino e fala, agora você vai patrulhar 200 relotas, vai botar eles em ordem. Então era uma educação que era muito diferente da de Atenas. Em Atenas tem escravos, mas é uma cultura muito mais marítima. Atenas tinha um império muito mais comercial. A ideia era governar as pessoas por meio do dinheiro, cobrando tributos de ilhas, explorar comércio nessas ilhas e assim por diante. Atenas também tinha um cultivo muito maior de cultura, teatro, espetáculos e outras coisas. E Atenas, originalmente, era, na verdade, uma espécie de aristocracia dessas famílias grandes. E tem essa figura meio mítica do Solon, que foi uma espécie de reformador da cidade, que criou novas leis. Nesse período do Sócrates, Atenas tinha ido para esse modelo mais democrático, que é um termo que hoje nós ouvimos democracia como um termo açúcar, tempero e tudo que é de bom. Assim, a gente ouve e fala, cara, isso aqui é mágico. Na época, na verdade, a democracia ficou meio queimada por causa de Atenas. Porque o que era esse modelo de assembleia que ele ia? Tem lá o topo da Acrópole, que é a montanha, e lá em cima se tinham as decisões mais importantes. O templo de Atena. É bem bonito, daria para entrar longamente nisso, né? A história os mitos de Atenas são muito bonitos, um deles é o do Teseu, do Minotauro. Atenas tinha muito esse orgulho da inteligência. A deusa Atena é a deusa da inteligência. Teseu, que é o fundador, venceu o Minotauro, que é esse monstro com cabeça de boi, que representa meio que a brutalidade da vida, vem quebrando o labirinto com o fio da Ariadne, que é o fio do amor. Então o fundador da cidade, Mítico, derrotou a brutalidade usando a inteligência e usando o amor. Esse já é um dos mitos, em homenagem à deusa da sabedoria. Então eles têm esse mito forte. E na Acrópole tem lá o templo de Atena, então eles iam lá cultuar, e tem a Assembleia. A Assembleia era o caos total, porque os caras subiam e gritavam. Em resumo, é isso que era a democracia. Subiam os cidadãos, que eram os homens adultos e tal,
E aí eles gritavam lá, o cara que gritou mais alto às vezes ganhava a pauta, e aí eles votavam as coisas, votavam estratégia militar, votavam quem eles vão invadir, e falavam, pessoal, invadir a Sicília, quem é a favor, quem é contra, e aí levanta os negócios e conta. É, loucura. Um dos princípios disso era evitar guerra civil, porque o raciocínio era, bom, quem tem mais pessoas provavelmente ganharia se a gente saísse na mão, então nós vamos contar as cabeças. Mas tinha os escravos que saíam marcando também quem não votava, porque quem não votava não podia reclamar da decisão que foi tomada. E o Sócrates começou a frequentar isso e ele começou a achar aquilo caos, né? Ele falou, isso aqui é a barbárie, assim, não é inteligente. E quando ele entra no exército, mais ainda. Por quê? Atenas começa a tomar decisões militares, ela entra em guerra com Esparta, chega uma hora que fala, bom, eles venceram em conjunto, né, Atenas e Esparta, os persas, que era o grande inimigo da época, que era uma força muito grande, os persas invadem, é daí que vem a famosa história dos 300 de Esparta, e eles eram aliados. Acabou a guerra, um olhou pro outro e falou, cara, agora quem que vai dominar a Grécia? E aí eles explodem essa guerra, e é nessas guerras que o Sócrates vai lutar, exatamente na época das guerras do Peloponeso, que são as guerras com Esparta. Tem um livro maravilhoso chamado A História da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, que é um grande clássico. E aí, que é nível de detalhe maravilhoso, assim, fulano abriu a porta, traidor, deixou eles entrarem, fulano ganhou a batalha, fulano é filho de não sei quem, lutou do lado errado, é um nível de detalhe fantástico. E o Sócrates entra nessas batalhas e ele fala, olha, isso aqui é o caos, porque nós temos que lutar, nós entregamos a vida aqui na batalha, e o povo grita qual é a decisão, baseada em, sei lá, qual o interesse as decisões são tomadas, né? Então Sócrates já começa a virar um crítico do regime. E Sócrates, então, vai ter um desenvolvimento intelectual quebrado em dois, né, em certa medida. Ele tem essa fase de juventude, que provavelmente ele é apresentado pelo Criton a grandes livros, outras coisas. Depois ele vai para a guerra. E aí, a segunda fase vai ser depois da guerra, né?